Boa noite, minha rainha! Seja muito bem-vinda a mais uma live. Meu nome é Andréa Lins, eu sou mentora de nutricionistas e nós estamos aqui juntas durante toda essa semana fazendo um esquenta para o workshop Rainhas da Nutrição Infantil. E hoje o tema da live é um tema muito especial e eu espero de verdade ajudar você, Nutri, que está aí começando, ou é estudante, ou é recém-formada, está fazendo transição de nicho. E até se você já está há um tempo atuando com nutrição infantil, talvez essa live vai te abrir aí os horizontes de como o seu atendimento pode ser cada vez melhor, para cada vez você fidelizar mais os seus atendimentos. Boa noite, Bia! A gente passou a tarde juntas na mentoria e a Bia tá aqui de novo comigo. Você não enjoa de mim não, Bia? Então hoje vamos falar sobre como acontecem os atendimentos de uma nutri infantil. Lembrando que todas essas lives são lives de aquecimento para o workshop Rainhas da Nutrição Infantil. O evento que vai acontecer segunda-feira, a aula 1 vai ao ar. Se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreva no meu link da bio. Oi, Thay! A Thay que também é minha aluna. Entrou estudante, né, Thay? Agora tá aí se formando. Boa noite, Marina. Então, gente, essa live, ela é e provavelmente vai ser para você que ainda não conhece o mundo da nutrição infantil, vai ser um divisor de águas para a sua visão da nutrição. Por quê? Quando a gente se forma, a gente tem a visão de faculdade. A gente sai com uma visão de atendimento que a gente aprende na faculdade. E não é que a faculdade nos passou errado, pelo contrário, ela nos passou o protocolo mais utilizado, recebe o paciente, antropometria, plano alimentar, calculado, bonitinho, que a gente já vai conversar. Mas quando a gente começa a atender bebês e crianças, o atendimento é muito diferente do que a gente aprende. Pelo menos, o ideal é que seja. Porque o que se aplica com adultos não se aplica com crianças. E no final dessa live, é claro que no workshop eu vou mostrar muito mais, mas no final dessa live eu vou mostrar pedaços de consultas minhas para que tudo que a gente vai conversar aqui na teoria fique então concretizado com a parte prática. Boa noite, Mi! Seja bem-vinda! Então, gente, vai ficar gravado sim, viu, Thalita? Não se preocupa. Então, qual é a diferença de uma nutri de adultos para uma nutri de crianças? Para que entendam bem, eu vou contar para vocês como que eu atendia no início da carreira. E é algo que eu falei bastante também no workshop. E talvez muitas de vocês vão se identificar se já estão atendendo. E talvez muitas de vocês vão ficar, tá, mas se não é assim, como é que eu atendo? O que eu fazia? O paciente chegava, criança, bebê, independente, né, do que vinha. E eu, depois de ter estudado tanto, aí lia tantos livros, aí participava de tantos congressos, tantas coisas teóricas que eu tinha aprendido, que eu tinha feito uma anamnese enorme, eu criei a minha própria anamnese. E eu ia enfiando pergunta, porque a gente, no início, quando a gente inicia nossos atendimentos, a gente acha que é muito importante fazer um monte de pergunta. E, basicamente, eu ficava os primeiros 20 a 30 minutos aplicando a anamnese. Vamos focar nessa primeira parte do atendimento. Eu ficava 30 minutos com uma criança, às vezes de 5, 6, que seja 10 anos, na minha frente, sentada, me ouvindo perguntar um monte de coisas para os pais dela e ela parada na cadeira, entediada. E isso, Nutri, não pode acontecer jamais na sua consulta. Não cometa o mesmo erro. Atender crianças a partir do momento que a criança pisa no seu consultório, na clínica onde você está atendendo, né? Se você vai atender a domicílio, online, que seja.
Desde o primeiro minuto que a criança chega no seu consultório, já tem que envolver a criança na consulta e envolvendo ludicidade. Ou seja, quando a gente aprende que atendimento começa com uma anamnese, com crianças isso não funciona. Olha como isso é contraintuitivo, né? Então é claro que dependendo do atendimento, o que acontece? A gente primeiro atende os pais, faz a anamnese com os pais, em um outro momento atende a criança e faz toda a parte lúdica com a criança. Mas tem outros tipos de atendimento que a anamnese ela é aplicada antes. E quando a criança pisa no nosso consultório, na nossa consulta, a gente já sabe muito sobre ela e não precisa ficar na consulta fazendo um monte de pergunta chata, porque a criança vai ficar entediada. E como que a gente faz isso? Enviando um questionário pré-consulta. Então, isso é fundamental para uma NutriKids. É muito importante para evitar essa chatice de anamnese, que muitas das vezes nem os adultos suportam, quem dirá as crianças. Então, sugiro, né, se você vai iniciar aí na nutrição infantil, tá tentando entender como é o atendimento, que não se aplique a anamnese na consulta. Porque uma criança não merece ficar entediada atrás de uma mesa. Então eu ficava 20, 30 minutos fazendo a anamnese, a criança ficava entediadíssima, terminava a anamnese. Qual é a próxima coisa que a gente pensa depois de uma anamnese? Avaliação antropométrica. Aí o que eu fazia? Ficava mais 10, 15 minutos pesando e medindo, por exemplo, um bebê sem necessidade. Na live de terça-feira eu falei sobre isso, que não tem necessidade de a gente ficar pesando e medindo bebês, porque ele já é pesado e medido todo mês ou com uma boa frequência pelo pediatra. E aí eu perdia o tempo da minha consulta de introdução alimentar, 10, 15 minutos fazendo essa parte da antropometria. Mas daí com crianças a gente costuma fazer, mas aí eu deixei isso pro final da consulta. Já não era a essência do meu atendimento. Mas quando a gente não sabe o que vai fazer com a criança, a gente não sabe atender de forma lúdica, a gente não ainda entendeu o que é ser uma NutriKid de fato, a antropometria faz parte da consulta. E aí a gente fica ali, né, tentando entender como é que a gente vai passar o tempo da criança ali na consulta. Vai tentando enfiar coisa para o tempo passar. Tem modelos desse questionário para consulta para disponibilizar? Então, Conceição, como cada público a anamnese é diferente, eu não consigo disponibilizar aqui porque depende do público que você vai atender, tá? Dentro do método NutriKids, que é o meu curso, aí eu disponibilizo para introdução alimentar, para crianças, para seletividade, para autismo. Cada tipo de público que você for atender é uma anamnese diferente, tá? Mas eu até posso colocar, deixa eu pensar, eu até posso colocar amanhã nos meus stories, eu vou tentar lembrar disso. Se eu não lembrar, você me manda no direct, que eu posso te mandar ali as principais perguntas que a gente coloca no questionário, tá? Pra já te dar um norte, tá bom? Então, a parte da antropometria passou também, depois que eu tirei essa parte chata, não ser mais tão importante, tão foco. É sim importante, nós nutris, a gente tem que saber avaliar nutricionalmente o nosso paciente, mas existem outras coisas a fazer com o nosso paciente. Então, perceba, eu ficava 20, 30 minutos na anamnese, mais 10, 15 minutos na parte de antropometria, já se passavam ali de 30 a 40 minutos da consulta. E o que eu tinha agregado para a família? O que eu tinha agregado para a criança? Nada. Nada. A criança já estava entediadíssima, os pais também. Quando era bebê de introdução alimentar, já estava chorando, com sono, a mãe já estava irritada, já querendo ir embora. Então a consulta era uma meleca. E então, depois que isso passava, qual era a terceira coisa que a gente costuma fazer na consulta? E ó, isso funciona com adulto, mas não funciona com crianças, não funciona com bebês.
Depois que a gente faz anamnese, antropometria, a gente vai lá e faz dieta, plano alimentar. Então, como eu já tinha colhido um monte de perguntas, media, pesava o paciente e aí eu começava a dizer para a mãe e para o pai o que a criança devia ou não devia comer. Me achava muito demais porque eu conversava, ia dando sugestões, tinha muitas ideias criativas para o cardápio da criança. Se seu filho gosta de maçã, tá, então vamos pensar em receitas com maçã. E a criança lá do lado ouvindo. Por que não ela não ser envolvida no processo, né? E aí a gente ia fazendo alteração no cardápio, dando sugestão, como é que diminui achocolatado, como é que aumenta o consumo de frutas, como é que faz o feijão ficar mais nutritivo. Aquela coisa que a gente aprende na faculdade, que nutricionista tem que fazer. E aí a família ia embora com isso, com um plano alimentar. E aí a gente aprende isso e com adultos funciona. Quem aqui já foi em um nutricionista? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas quando eu era estudante de nutrição, eu passei numa Nutri, né, que eu queria saber como é que estava a minha alimentação, passei por 5 consultas com ela. Foi uma experiência muito legal, melhorei bastante coisa, aprendi bastante coisa e tudo mais. E realmente o modo de atendimento dela era esse: anamnese, antropometria, plano alimentar. Anamnese, antropometria, plano alimentar. Com adultos funciona. Toda vez que eu voltava, e eu voltei 5 vezes, toda vez que eu voltava, a gente fazia alterações no plano alimentar. Mas na nutrição infantil não é assim. E depois, hoje eu também estou fazendo acompanhamento, né, com uma Nutri de gestantes, e é o mesmo esquema: anamnese, antropometria, plano alimentar. Mas eu comecei a perceber que atendendo dessa forma, os pacientes não voltavam. Então, minha maior dificuldade foi realmente a fidelização. Por quê? Porque uma dieta para uma criança não faz a criança seguir. Se para um adulto já é super, hiper, mega difícil seguir, quem dirá uma criança? Mas eu demorei para me tocar disso, né? Eu demorei para entender que as pessoas não voltando para minha consulta, a culpa era minha e não dos pais. E aí eu culpava quem na época? Os pais. Porque os pais não veem a saúde dos filhos como prioridade. Porque os pais não valorizavam a minha consulta. Porque ninguém valoriza a nutrição na minha cidade. E a culpa era sempre minha, porque a minha consulta estava ruim. E hoje, Nutri, como que eu atendo bebês e crianças? O meu foco principal foi sair da teoria. Eu não aguentava mais atender aplicando teoria. Eu queria mostrar para os pais, na prática, como é que funcionava a introdução alimentar. Eu queria mostrar para a criança, na prática, como que ela podia comer melhor frutas. Eu queria prática para minha consulta. Eu queria ser dinâmica. Eu queria poder sentar no chão, brincar com a criança. Eu queria sair de trás de uma mesa. Eu não queria mais essa divisão, eu, Nutri, num lado, pais e criança do outro lado da mesa, como é o tradicional de uma Nutri, né, de uma Nutri num geral. E aí, os meus atendimentos passaram a cada vez, não foi do dia para noite, foi teste atrás de teste, né? Foram quase 3 anos para realmente entender o que dava certo na consulta. Foram 3 anos vendo o que os pais estavam de fato gostando, pedindo feedbacks. E assim a gente vai montando a consulta. Mas você não precisa esperar 3 anos errando para tentar acertar, né? Hoje você pode aprender comigo como é que é a consulta que dá certo e já sair aplicando uma consulta que dá certo. Não precisa mais testar nada. E correr o risco de dar muito errado, como foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu ensino a partir de amamentação.
Quando a gente fala das consultorias de amamentação, eu vou minimamente falar aqui, porque lá no workshop eu vou falar um pouco mais. Mas as consultorias de amamentação, quando a gente aplica, por exemplo, a consultoria pré-parto, não sei se você já ouviu falar sobre isso, Nutri, mas é uma consulta normal que você vai cobrar, as pessoas vão te encontrar lá no consultório, ou você vai a domicílio atender esse casal, né? Geralmente no final de uma gestação ali de 35, 36 semanas. A gente encontra essa família e aí o que a gente faz? A prática. Então, ao invés de eu ficar falando como é que eu posso dizer? Ao invés de eu ficar falando assim, como tirar o excesso de leite? Comece com massagens no sentido horário, depois faça um Czinho. Não, eu já pedia pra mãe tirar do próprio peito, ali na minha frente. Eu já ensinava para as mães as posições da amamentação. Então eu quero mostrar aqui, a partir do momento que eu for falando, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu peço paciência, porque eu vou ter que ficar virando a câmera. Eu vou pegar meu notebook pra mostrar algumas imagens, algumas fotos, e aí vai ficar essa loucura de virar a câmera, coloca no ring light, volta, tá? Mas é que eu quero exemplificar e mostrar na prática como que é um atendimento. Então vamos lá. Então a intenção é que a família saia da sua consulta literalmente encantados. Não seja possível, apenas não colocar. Literalmente encantados. Que eles entendam que o seu trabalho é diferente do de outras nutris. Porque o que eu mais ouvia de algumas famílias, infelizmente, eu já levei minha filha numa nutri, mas ela só passou cardápio. Então não é isso que eu quero que aconteça. Um abraço pro Léo Lins. Meu amor tá de aniversário hoje e tá todo mundo parabenizando ele. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o celular. Eu vou mostrar primeiramente a consultoria de amamentação. Aqui eu tô abrindo o meu curso, o Método NutriKids. Então mais pra frente vocês vão conhecer um pouco melhor sobre ele. E eu vou mostrar a minha consultoria pré-parto de amamentação. Acho que é aqui. Vamos lá. Então eu quero que vocês vejam. Opa, vou ter que diminuir, senão não vai aparecer muito. Deixa eu pegar uma imagem legal, só para entenderem. Aqui eu estava conversando, tudo bem? E chega um momento que a gente começa a aplicar prática atrás de prática. Então aqui, olha que linda essa cena. Deixa eu abrir aqui melhor. Olha que linda essa cena. Eu fazendo consultoria de amamentação, onde a mãe estava aprendendo na prática as posições da amamentação. Então, em todos os tipos de atendimento, eu comecei a aplicar isso. Então, aqui ela estava aprendendo as posições. Vamos ver o que mais que eu estava ensinando aqui, ainda sobre as posições, que a gente fica conversando bastante sobre isso. As dicas sobre os bicos machucados. Uma hora a gente faz ali a manobra de tirar o leite materno. Eu mostro aqui os tipos de bico, ó. Sempre com recursos lúdicos, com fotos, com imagens. Tá vendo? Então, assim passaram a ser as minhas consultorias de amamentação. Então, a intenção... Hoje é aniversário do meu filho e do meu neto. Uau, que massa! No mesmo dia. Opa! Então a intenção é que a família chegue e não perceba que o tempo passou. Desde o momento, se você vai ajudar na amamentação, se você vai ajudar na fase de introdução alimentar, se você vai atender uma criança que precisa mudar os hábitos, se você vai atender uma criança seletiva,
né? Então a intenção é essa. Então aqui eu mostrei a consultoria pré-parto de amamentação, que é quando a gente prepara o casal para amamentar. Então essa é sim uma função de uma Nutri infantil para quem quer, para quem acha que vai gostar. Lá no workshop você vai entender melhor o que é esse tipo de consultoria, para ver se você tem interesse ou não. E aí, a partir disso, a gente faz a consultoria pós-parto. A consultoria pós-parto é depois que o bebê nasce. Então, é uma consulta mais prática impossível, porque a gente pega o bebê e a gente ajuda esse bebê a mamar. Então, eu me realizei na nutrição quando eu percebi que eu não precisava ficar calculando dietas, que existiam muito mais outras coisas que a gente poderia agregar na família. Então, eu já respondo as dúvidas, tá? Eu vou virar aqui a câmera. Essa mamãe teve o bebê, essa mamãe que a gente fez a consultoria pré-parto, ela teve o seu bebezinho e a gente foi lá fazer a consultoria de amamentação. Eu só não sei se eu mostrando muito aqui, se o Instagram vai me barrar. Então, eu vou mostrar bem rapidinho. Ó, a gente na prática, ensinando a mãe a tirar leite, colocando o bebê para mamar. Deixa eu pegar aqui, ó. Colocando o bebê para mamar, ensinando a mãe a posicionar. Então, uma nutricionista não precisa ficar só fazendo dietas. Isso aqui é papel de uma NutriKids, caso assim você queira, tá? Então, esse aqui foi um dos exemplos. E aí, a gente voltou para essa mãe umas 2 ou 3 vezes, já não me lembro, acho que foram 2 vezes que eu voltei na casa dessa mãe, porque aí surgiram dificuldades, né? O bebê não tava pegando, a gente voltou até dar tudo certo. Então, é assim que funcionam as consultorias de amamentação, é assim que funciona o atendimento de uma NutriKids quando trabalha com amamentação. Para trabalhar com amamentação, eu preciso fazer algum curso específico? Então, Lisandra, precisa, tá? Por quê? Vamos colocar a mão na nossa consciência, no sentido de eu sei o conteúdo suficiente para ajudar a mamãe na amamentação, porque existem as dificuldades que são básicas, que todo mundo teoricamente, às vezes tem uma experiência de maternidade, às vezes tem uma experiência de ter estudado um pouco mais, né, de ter lido livros, enfim, que pode ser que saiba ajudar. Agora, a amamentação, existem casos muito complexos e se a gente não sabe ajudar de verdade essa mãe, pode vir consequências muito graves. Então, por exemplo, se você chega na casa de uma mãe e não vê que essa mãe tá com mastite, não fala pra essa mãe que ela tá com mastite e ela fica com isso, vai virar um abscesso, daqui a pouco ela vai precisar ser internada, fazer punção e você tava lá fazendo consultoria de amamentação e não cumpriu o seu trabalho. Então, o que é o interessante? Você, como nutricionista, você é uma profissional da saúde, então você tem o direito e dever de estimular a amamentação. Agora, fazer consultorias, sim, faça cursos específicos, porque existe muito conteúdo por trás da teoria, principalmente conteúdo prático do manejo do aleitamento materno. Deia, mas onde você aprendeu tudo isso? Eu tive uma experiência incrível no hospital universitário da minha faculdade, no HU, da UFSC, e lá eu trabalhei na central de incentivo ao aleitamento materno. Então a gente atendia todas as puérperas que tinham bebês ali, a gente passava de sala em sala na maternidade e a gente ajudava todas as mães com dificuldade na amamentação e lá eu vivenciei todas as dificuldades possíveis. E depois disso eu fui me aperfeiçoando, hoje eu sou certificada pelo Ministério da Saúde, por isso que dentro do meu curso eu me sinto muito segura para trazer esse conteúdo. E dentro daí, várias nutris conseguem então sentir essa mesma segurança e ajudar essas famílias, tá? Mas basicamente é para você realmente saber o que está fazendo, porque você como nutricionista, você pode sim e deve estimular a amamentação, tá bom? Olha a Ellen, não tive ajuda na amamentação, era muito nova. Minha filha, recém-nascida, teve desidratação, desequilíbrio de eletrólitos e precisou voltar para o hospital no 2º dia em casa.
Provavelmente ela não estava conseguindo tirar leite necessário, né, para se hidratar. Não deve ter sido fácil, viu, Ellen? Deve ter sido bem traumático para você. Se eu tivesse recebido ajuda antes, não teria acontecido isso. Muito importante esse conteúdo. Geralmente, as nutris que querem trabalhar com amamentação são as que geralmente sofreram na maternidade, porque sentem na pele, né, o quanto esse trabalho é importante. Então, no workshop você vai aprender um pouco mais sobre a amamentação, que eu tô pincelando, né, as oportunidades que podem existir. Mas, ó, no meu YouTube eu já fiz várias lives sobre o assunto, aqui no meu feed também. Se você não achar, me chama no direct que eu posso mandar pra você entender um pouco mais sobre esse mundo, se você gostou sobre isso, tá? Eu decidi ser nutri materno infantil ainda na faculdade, quando fui estagiária extracurricular no banco de leite da Santa Casa. Que legal, que massa! Então você teve aí bastante experiência, muito bom. Então tá, então eu falei minimamente como é que funcionam os atendimentos de uma NutriKids na amamentação. Agora vamos falar sobre a introdução alimentar. Eu vi que teve uma pergunta sobre: sua consulta de introdução alimentar faz um pacote? Ó, a gente não pode mencionar nem falar pacote, tá? Vamos cuidar com esse termo. Por quê? Porque pacote soa como promoção e nós nutricionistas, segundo o nosso código de ética, a gente não pode falar nada em termos promocionais, tá bom? Então a gente geralmente fala programas nutricionais. É esse termo que a gente usa. E sim, a gente pode sim vender e deve vender programas nutricionais. Vamos falar da consulta de introdução alimentar. Hoje as minhas consultas são muito leves. A minha anamnese é muito simples. Ela é baseada em 4 perguntas para os pais de bebês, principalmente aos 6 meses. Imagina, Elias, é bem comum, tá? Inclusive, muita aluna minha ainda fala pacote porque a gente tá acostumado com esse termo, tá tudo certo, tá? Tá sem som? Só pra você ou todo mundo tá me ouvindo? Me avisem se não estiverem me ouvindo. E aí, a minha anamnese na introdução alimentar, ela é super curtinha. No workshop, eu vou dar pra vocês esse passo a passo, vocês não podem perder. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no link da bio. E aí, eu comecei a aplicar a prática nas minhas consultas. Quando é online, porque dá pra atender muito, tá, gente, online. Principalmente bebezinhos, é a coisa mais gostosa atender online, porque é muito baseado em conversa com os pais. E eu comecei a usar muitos vídeos, slides, fotos, para exemplificar tudo que eu queria falar para a família. Então, quanto mais desses tipos de recursos a gente puder utilizar nas nossas consultas, mais ela fica atrativa, tá? Então, eu vou pegar aqui e mostrar um pedacinho da minha consulta aos 6 meses. Só que lá na aula 3 do workshop vocês vão ver mais ainda. Aqui eu tô só pincelando. Deixa eu pegar aqui uma parte que mostre mais. Então, quem tem bebês, aproveite seus filhos. Provavelmente vocês fizeram vídeos dos seus filhos comendo. Quem não tem, vai ter que ir atrás desses vídeos, né? Então, eu usei muito de pacientes meus, das minhas sobrinhas. E é claro, né, que se você resolver ser minha aluna dentro do método NutriKids, eu disponibilizo esses vídeos. Então, tá vendo que aqui eu tô atendendo uma mãe de forma online? Essa era a consulta de 6 meses. E aí, no meio da consulta, olha, eu compartilho o vídeo. Aqui algum bebê comendo abacate. O abacate, geralmente, se a gente dá inteiro, escorrega. Então, ao invés de ficar só na teoria, é que aqui eu tava pausada no vídeo. Opa. Porque a manga também Deixa eu pegar aqui, ó. O primeiro que se assuste, tá? Minha mãe ficou possessa comigo porque ela não conseguiu tirar a banana. Só um minutinho. Então tem mães que preferem já. Ai, não tá rodando aqui porque eu tenho que tocar e vai ficar aparecendo mais assim, ó. Mostra vídeos, mostra imagens, tudo que for fácil, ó. As imagens, você exemplificando como que oferta cada alimento.
e muito baseado, gente, em escuta ativa. Então, geralmente, quando a gente vai iniciar nossos atendimentos, a gente já tem tudo pronto para falar, mas a gente esquece de ouvir, a gente esquece de perguntar, a gente esquece, inclusive, de saber o que os pais já sabem. Sabe por quê? Hoje em dia, nutrição infantil tá em alta, e vocês vão ver o quanto tá em alta no workshop, eu falo muito sobre isso, né? Vários estudos, várias notícias mostrando o quanto a nutrição infantil tá cada vez crescendo mais, por conta de cada vez mais os pais estarem valorizando esse início da vida. Então, o que eu já atendi de pais e mães que chegaram afiadíssimos no conteúdo de introdução alimentar, não foi pouco. Então, não tenha uma consulta gravada. A intenção é que você saiba as partes mais importantes para mencionar, mas que primeiro você escute quais são as principais dúvidas deles. E a partir disso a gente vai respondendo. Então, eu tenho um slide já pronto de mais de 80 fotos, né? Com foto de comida, com gráficos para mostrar para o bebê como é... Para mostrar para o bebê não, para mostrar para os pais como é que é o ganho de peso do bebê, como é que vê se está sendo suficiente de quantidade de comida ou não. Então, de acordo com cada dúvida, a gente vai tendo essas imagens para mostrar, mas sem ter um script pronto. E aí depois, na consulta de 6 meses, é porque essa eu gravei online, então eu não consegui fazer a prática, mas eu faço então um retorno aos 9 meses, e aí esse retorno eu consegui gravar a parte prática. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui eu fazendo o retorno com a mesma bebezinha que eu atendi aos 6 meses. Então, ó, o bebê comendo, gente, na consulta. Olha que incrível que é o atendimento de uma nutri infantil, que entende que nem só de teoria vive uma consulta. Então, quando eu comecei a aplicar isso, eu comecei a sentir que realmente a minha consulta passou a ser muito mais valorizada. Eu comecei a ser muito mais indicada. Deia, mas é fácil, né? Você tem seu consultório. Eu não tinha consultório quando eu comecei a fazer isso. Eu tinha muita vontade de fazer dar certo. Então, inclusive, quer ver? Na aula que eu falo sobre isso, eu mostro, ó, como fazer a parte prática. Eu vou te mostrar aqui, inclusive se você não tem consultório próprio. Deixa eu pegar aqui a parte que eu falo sobre isso. Olha aqui eu mostrando. Ó, você não tem consultório próprio? Numa mesa você faz a prática. Pra tudo se dar um jeito, tá vendo? Então é isso, é sempre mostrando que não vamos achar desculpas, vamos achar soluções para fazer um atendimento bom. Você tem um roteiro, quando os pais realmente não entendem muito na IA, geralmente quanto tempo dura essa consulta? Sim, eu tenho daí um roteiro, né, do início ao fim, o que eu falo? Geralmente eu começo a falar da importância, né, do que tá sendo esse momento pro filho deles. Aí eu começo a mostrar vídeos, aí eu mostro os cortes dos alimentos, a gente aplica a prática, a gente fala de suplementação, eu tiro as dúvidas, né, tem todo um passo a passo. E geralmente a minha consulta hoje dura 1 hora e 15. Mas fiquem tranquilas com o tempo, que quando a gente tá no início, a gente acaba passando um pouco de 1 hora, tá tudo bem. E aí com a prática, cada vez mais, a consulta vai ficando mais enxuta. Não porque a gente quer fazer a consulta correndo. É porque ali no meio da consulta tem um bebê, né, gente? E bebê fica com sono, bebê chora. Enfim, então quanto mais a gente puder resumir essa consulta, melhor. E aí, como é que a gente dá toda a informação sem ter que ficar 3 horas na consulta falando? A gente entrega junto da consulta um material impresso completo. Então, eu tenho o meu material, tem mais de 20 páginas com tudo que a família precisa saber sobre a introdução alimentar. Ou seja, a gente não precisa falar tudo na consulta. A gente fala o que é principal, tira as principais dúvidas e depois menciona, ó, esse material aqui é pra você, leva pra casa, depois você lê com calma. E aí você vê se ficar alguma dúvida, eu tô disponível no WhatsApp. Para suplementar, precisa solicitar exames?
a gente tem um protocolo de suplementação, tá? Profilática, ou seja, de prevenção. Então não precisa ter exames, é obrigatório sim essa suplementação, tanto de ferro quanto de vitamina D, tá? Então geralmente vem suplementada do pediatra, se não vem, o que pode acontecer, a gente precisa suplementar, tá bom? E aí, depois a consulta de 1 ano também eu fiz gravada, então eu não consigo mostrar muito aqui a prática, mas assim, fiz gravada não, eu fiz online. Mas a consulta de 1 ano, geralmente a gente também faz muita orientação aos pais, mas dá pra aplicar a prática com o bebezinho também, porque há muitas mudanças, principalmente de desenvolvimento da criança, né? Começa a seletividade. Então nessa fase a gente foca muito em orientação para os pais, e isso ajuda muito a evitar que essa seletividade, que é natural e esperada da idade, que ela se perpetue, tá? E esse passo a passo, gente, fiquem tranquilas que no workshop vai ter lá como é que funciona cada etapa. Realmente são aulas muito boas e elas ficam por pouco tempo no ar. Sendo suplementação pelo pediatra, podemos alterar essa dosagem? Se você vê que tá errado, eu altero, tá? Às vezes a gente recebe um bebezinho com super suplementação de ferros, muito além do que é o recomendado, eu altero, tá? Eu acredito que se a gente sabe que tá seguindo ali a referência, o recomendado, a gente avisa a família, olha, o recomendado é isso, teu bebê tá recebendo 10 vezes mais, então eu recomendo que a gente diminua. E geralmente a família vem confiando no nosso trabalho, tá? Mas essa é uma questão pessoal, tem gente que não gosta de mexer. Mas quando a gente tá segura no que a gente tá fazendo, a gente mexe porque a gente quer o melhor pro nosso paciente, né? A gente não quer que o bebê tenha ali uma super dosagem sem necessidade. E aí, na consulta de 2 anos, então percebam, né? A consulta vem com 6 meses, 1 ano, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Pelo menos é assim que eu faço o acompanhamento de bebês. A maioria das alunas gosta desse tipo de protocolo, tem umas que fazem a cada 2 meses, isso é muito individual. E a intenção, por exemplo, quando eu faço um curso ou um workshop mostrando o meu passo a passo, é para mostrar que existe uma linha que dá certo. E geralmente as pessoas seguem essa linha e com a prática de cada uma e com a bagagem de cada uma, isso pode ir alterando no meio do caminho e tá tudo bem. Mas pelo menos tem um norte de como começar, né? A gente não fica mais perdida sem saber o que vai fazer na consulta. Mas com certeza a gente acaba moldando o atendimento do nosso jeitinho, de acordo com a nossa prática. E aqui, por exemplo, ó, eu tava fazendo a consulta de 2 anos, onde eu tava sentada, tá vendo onde eu sento? Não tem nem mesa, a gente senta ali no meio da mesinha onde eu brinco com a criança. Então aqui eu tava sentada, conversando com a mãe, a criança já tinha se perdido lá no chão. Deixa eu ver aqui uma parte que ela tá junto. Onde eu e a mãe a gente tá conversando muito sobre seletividade alimentar, sobre as dificuldades que a mãe tá passando, né? E no meio disso, eu tô fazendo atividade com a criança. Então, ó, Bombril é 2 em 1. A gente tá fazendo explicação, mas a criança não tá entediada na consulta, a criança tá interagindo, tá tendo experiências incríveis com o alimento na minha frente. Ali a gente já desmistifica, né? Às vezes a criança não tá aceitando o alimento e com a atividade ela passa a aceitar na consulta. Então isso faz total diferença. E você consegue fazer isso, Nutri, em qualquer lugar, tá? Em qualquer local. É claro que quando a gente tem o nosso consultório todo lindo, maravilhoso, é muito mais prático. Mas antes de eu ter esse consultório lindo e maravilhoso, eu já estava atendendo nas clínicas, atendi em 5 clínicas diferentes desse mês, desse jeito, tá? É considerável montar um programa nutricional com consultas mensais? Eu não acho necessário, viu, Isa? Eu não acho necessário, mas se você quiser montar, aí você vai precisar pensar o que você vai colocar nessas consultas. Porque a introdução alimentar é muito mais... mudanças nutricionais de 6 meses até 1 ano não acontecem e de 1 ano para frente também não. A gente fala muito mais do desenvolvimento da criança e o quanto isso afeta na alimentação ou não. Então, todo mês pode ser que
você não tenha muito o que falar, tá? De verdade. A gente encontra todo mês crianças com sobrepeso, com obesidade, com seletividade. Agora, introdução alimentar, vai faltar o que falar, tá? E aí o suporte pelo celular funciona muito. A questão de alimentos como peixe, ovo, etc., como você recomenda? Porque tem a questão da janela imunológica. Eu recomendo desde o início, tá? Desde que não tenha aí históricos graves de alergia, que daí eu deixo para o alergologista recomendar sobre a supervisão dele, tá bom? Então tá. Então eu falei minimamente como é que funcionam as minhas consultas de introdução alimentar. E na verdade, aqui eu não tô falando muito passo a passo, eu tô mostrando que é diferente. Talvez você nunca tenha visto dessa forma. Interagindo com a criança, né? Sem mesa, sem plano alimentar. Então aqui a gente conversou muito e o plano alimentar eu enviei depois. Geralmente a gente envia depois, por e-mail, por WhatsApp. Porque se a gente for focar nisso na consulta, a gente perde essa preciosidade que é uma conversa bem feita com os pais e uma atividade bem feita com a criança. E agora, a consulta com a criança, eu vou também mostrar aqui, nesse módulo tem algumas consultas gravadas, mas eu vou mostrar aqui uma consulta para vocês entenderem também como é que funciona o meu atendimento, uma imagem que vai falar por si só, que é assim. Olha só, a minha consulta com crianças é assim, tá? É focado em mostrar para a criança aquilo que eu tô querendo ensinar naquela consulta. E aí, de acordo com cada consulta, a atividade vai ser diferente, não vai ser sempre a mesma coisa. Mas a intenção, Nutri, é que você saia da mesa, como eu venho falando aqui na live, que você sente no chão e que você olhe no olho da criança, que você converse com a criança e que a criança saia da sua consulta entendendo, ó, eu fui na Nutri, sabe assim, ó, vamos supor, essa criança aqui que eu tava atendendo tinha 5 anos. A minha intenção é que ela saia da minha consulta sabendo explicar para qualquer outra pessoa o que ela aprendeu na minha consulta. Se eu focasse com os pais em plano alimentar, ela ia dizer assim, não aprendi nada, foi um saco. Agora nessa consulta, eu tenho certeza que ela saiu da minha consulta dizendo, eu aprendi que fruta é muito gostoso. Eu aprendi que eu não gostava de banana e agora eu tô gostando. Eu aprendi que eu não gostava de pera e agora eu tô gostando. Eu aprendi o porquê que eu tenho que comer mais frutas. É totalmente diferente. E é isso que eu acredito na nutrição infantil. A gente está atuando com crianças que estão, né, com seres humanos que estão no início da vida. E se a gente sabe explicar a importância dessa mudança de hábitos nesse início da vida, vai ficar pro resto da vida dessa criança. Ela vai estar lá com 40 anos e ela com certeza ainda vai lembrar de você. Você vai ficar marcada na história dela. Agora, se você for só uma Nutri fazendo cardápio, ela não vai nem lembrar que passou por você. Para solicitar exames tem um período específico? Como assim, Jamila? Caso os pais queiram muito realizar exames, quais mais solicitados? Bom, daí isso é um assunto para outra live, viu? Que depende muito do caso, do tipo, tá? Mas geralmente antes dos 2 anos a gente não solicita, tá? A não ser que tenha aí algum histórico de anemia na gestação da mãe e o médico queira ver um hemograma, algo nesse sentido. Tá bom? Vamos lá. Eu já fiz live sobre exames. Se você pesquisar no meu YouTube deve ter ou aqui no meu feed. Eu já fiz uma live só sobre exames. Já fiz live de tudo, gente. Já tô aqui há mais de 2 anos. A gente já falou de muita coisa. E quando a gente atende criança seletiva? A mesma coisa. Então eu vou mostrar aqui, ó, a terapia alimentar que eu mencionei na terça-feira, que a gente faz. E muita gente pode ser que ainda não conheça, não sabe como funciona, que é literalmente a gente brinca com os alimentos, mas tem muito estudo, tem muita estratégia por trás, né? Então aquela criança chega super, hiper, mega seletiva e aí a gente precisa trazer a atenção dessa criança para o alimento de uma forma que ela não se sinta pressionada, que ela se sinta respeitada, porque existem várias
questões do porquê a criança se recusa a comer, né? Existem várias causas da seletividade acabar acontecendo nesse paciente. Então, como é que funciona? Aqui eu vou mostrar rapidamente. Então, aqui eu tava aplicando uma terapia, eu tava aproximando o meu paciente da beterraba. Então, aqui a gente acaba usando vários recursos lúdicos, mas como eu disse... As orelhas! Opa! Como eu disse na live de terça-feira, qualquer recurso lúdico a gente pode trabalhar com o alimento. Aqui a gente tava usando o Senhor Batata, que é um que eu usava bastante. E aí ele tava interagindo com a beterraba, um alimento que ele tinha muito nojo, através da brincadeira. E aí, existem várias formas de aplicar a terapia, né? Eu aqui brincando de dinossauro, com alface. Gente, quem tá chegando agora, que não conhecia... Eu nem limpei a tela do computador, que vergonha. Que não conhecia a nutrição infantil. Isso aqui é nutrição infantil, tá? Isso aqui é a gente realmente colocar a criança como protagonista da nossa consulta. Então, eu quero que você saia dessa live com essa essência. Deia, mas e os pais? Mas e o problema são os pais? A gente tem muito trabalho com os pais também. Então, ou a gente faz... geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de terapia alimentar. É que cada caso é um caso, né? Eu tô atendendo uma criança seletiva, chegou pra mim comendo quase nada, aquela coisa toda. Vou fazer a terapia alimentar. Mas antes disso, eu já fiz uma boa conversa com os pais. Eu já expliquei muito sobre seletividade para os pais. Eu já expliquei o tamanho da dificuldade para eles, o porquê que o filho deles age assim, que não é frescura. A gente já fez toda uma conversa muito acolhedora, porque os pais chegam muito desesperados. Beleza. Cada vez, cada mês a gente se encontra de novo. A gente conversa do que aconteceu na terapia. Eu quero saber o que aconteceu em casa. Eu quero saber se aquela pequena missão que eu dei para os pais, se eles conseguiram cumprir. Porque não é só a gente trabalhando em consultório. A gente precisa dos pais trabalhando em equipe com a gente. Então, sim, tem muita conversa com os pais. Agora, na consulta, o centro da nossa consulta são as crianças. Então, é uma nutrição que talvez você nunca tenha visto. E se já tinha visto, eu te convido a cada vez conhecer mais sobre isso. E aí, esses dias, eu tava mexendo ali no Instagram, aqui no Instagram, e eu tava explicando em uma das lives, como é que eu trabalho fome e saciedade com as crianças. Como é que eu explico quanto que a criança tem que comer, né? Sem precisar calcular, sem precisar de dieta, que ela entenda a quantidade ideal pro corpinho dela e tudo mais. E aí eu tava mostrando as ferramentas lúdicas que eu usava, como é que eu ensinava a criança de forma prática. E aí uma mãe comentou embaixo: "Oi, onde você atende? Preciso de você." Aí eu respondi, né, que parei temporariamente os atendimentos, mas que eu poderia indicar uma aluna, enfim. E sempre que eu postei explicando os meus atendimentos, sempre ou vinha uma mãe me chamando no direct perguntando onde é que eu atendia, ou perguntavam nos comentários. Então, quando você explica para os pais que o seu atendimento é muito diferente do tradicional, eles veem no seu atendimento uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque se o pai tem uma criança seletiva, se a mãe tem uma criança seletiva em casa, ou uma criança com sobrepeso, obesidade, pode ter certeza que ela não ficou assistindo de camarote o filho dela adoecer. Todos os pais já costumam buscar ajuda, nem sempre ajuda de um profissional, mas costumam mandar mensagem nos grupos de mães, pesquisar no Google. Marca pediatra, tem que marcar, obviamente, o pediatra também faz parte desse acompanhamento. Vai numa Nutri de adultos, porque nem sabe que Nutri infantil existe, porque você ainda não falou que você tá aí nessa cidade atendendo crianças. E nada resolve. E nada funciona, porque tudo ficou só na teoria. E aí uma mãe vai
e recebe um vídeo seu onde você tá lá quebrando o ovo com a criança. E na prática mostrando como ela pode gostar de ovo, por exemplo. E a mãe começa a ver, nossa, eu tava até agora buscando isso. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que essa nutricionista existia. Então, quanto mais a gente mostra os nossos atendimentos dessa forma e deixa claro para os pais que é assim que a gente atende, que a criança é protagonista, que não é dieta, que não é cardápio, os pais dizem, nossa, era isso que eu precisava. Então, muitas das vezes, não se tem pacientes, talvez você tá sabendo divulgar, talvez você busca parceiros, que foi o tema da live ontem, né? Talvez você tá fazendo rede social, tá aparecendo, mas o seu tipo de atendimento não tá chamando atenção. Porque os pais não estão vendo no seu atendimento uma resolução para o problema do filho deles. E quando eles assistem isso, veem isso, que isso acontece no consultório de uma nutri infantil, eles entendem que isso sim pode resolver o problema. Então perceba que a gente tem que não só saber divulgar, buscar como divulgar, mas saber atender também de um jeito que de fato vai encantar. Então se você gostou dessa live, você vai amar o workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que segunda-feira a aulão já vai ao ar. Porque lá você vai entender ainda mais como são essas consultas, como é o processo de criação dessas consultas, como que a gente consegue resultados, deixando a criança ser protagonista do nosso atendimento. E não focando só em pais, só em cardápios e tudo mais, tá? A Gabi falou, acho que a dificuldade maior são os pais. Já vi uma mãe deixar a criança jantar um pacote de torresmo porque ela não quer comer nada. Gabi, isso sempre surge aqui. E ó, eu sempre sou contra esse tipo de comentário, tá? Sempre. Eu sempre vou bater o pé e dizer que eu não concordo. E quanto mais eu puder falar isso, mais eu vou falar. E aí, eu preciso muito que vocês, nutris, entendam a minha visão de como eu enxergo os pais. Porque se vocês não mudarem essa visão, vocês não vão ter pais querendo você cuidando do filho deles. Nenhuma mãe, nenhum pai erra querendo errar. Então, a maioria dos pais que talvez você vê por aí dando um pacote de torresmo porque ela não quer comer nada, esse pai tá desesperado. Um pai, ele quer ver um filho comer a todo custo, independente o quê? Porque o comer para um pai é assim, meu filho vai sobreviver, ele tá comendo. Ele tá ingerindo comida, não me importa o que, eu quero ver ele ingerir, eu quero ver ele engolir comida. E aí, a dificuldade é tão grande, às vezes, nas outras questões da alimentação, e eles já tentaram de tudo e nada resolve, que ele prefere dar um pacote de torresmo porque ele vai dormir tranquilo que o filho foi alimentado. Então, a gente precisa mudar essa nossa visão, se colocar no lugar de um pai e uma mãe e entender que se chegou nessa situação não foi porque ele quis. Foi uma bola de neve. Começou lá na introdução alimentar que foi inadequada, porque ele não teve orientação adequada. Às vezes um profissional que atendeu ele muito antiquado e mandou dar papinha liquidificada e ele não sabia e achou que estava dando certo. Aí a criança cresceu não aprendendo o gosto dos alimentos. Chegou aos 2 anos, uma fase difícil demais de seletividade, eles não souberam contornar. Junto com todos os outros problemas que a vida traz, que a vida nunca é só o filho, tem trabalho, tem casa, tem relacionamento entre pai e mãe, entre mãe e filho, filho e filho, filho e pai. E aí não souberam contornar na época, não sabiam que existia nutri infantil, né? E aí foram pedindo ajuda e nada resolvia, até que chegou nessa situação e a gente vai lá e julga um pai. Olha como isso é complicado. Então, quando a gente vê uma situação assim, a gente tem que entender, poxa, ele não teve a informação, ou se teve, não soube como agir, que bom que o Nutri Infantil vou poder ajudar. E aí a gente acolhe essas famílias e começa de um jeito mais acolhedor, tá bom? Concordo com isso, principalmente sendo mãe, porque sempre a culpa da criança não comer bem é da mãe que deixa comer bobagem. Mas será que tem solução? É super difícil orientar os pais. Eliane, se você é nutricionista não acha que tem solução, o mundo acaba. É claro que tem.
Agora, é que aqui a gente não vai adentrar na seletividade alimentar em si, né? Mas já que a gente está conversando sobre isso, existe solução, mas não é rápida. Não é rápida. Geralmente a gente pede para os pais 1 ano de trabalho de terapia alimentar e de melhora gradual em casa também. E aí, com muito acolhimento, um passinho por vez, a gente vai evoluindo no quadro, mas com certeza tem solução. Por isso que a gente tá aqui no mundo, por isso que a gente tá estudando, por isso que vocês estão aqui quinta-feira, 8 horas da noite, aprendendo nutrição infantil, pra gente achar essa solução, e existe sim. Você, Eliana, ainda vai lembrar de mim quando um pai disser pra você o quanto é grato por você ter melhorado a alimentação do filho dele, que ele nem acreditava que seria possível. Os pais querem muito rápido. Aí, Eliane, eu volto a dizer, ó, tá vendo que a gente tá culpando os pais? O que que falta em você? Vamos parar de olhar no outro e olhar pra gente. Se os pais estão querendo muito rápido, tá faltando com que a gente, profissional da saúde, saiba alinhar as expectativas desde o início do tratamento. Se nós nutricionistas soubermos explicar exatamente em que ponto que o filho dele está da seletividade, o quanto isso é complexo, como que vai ser o acompanhamento a partir de agora, saiba explicar que vai demorar, mas que vai ter resultado e será duradouro, os pais passam a não querer tão depressa e entendem o processo. Agora, se não entenderam, tá faltando essa conversa clara e objetiva de alinhamento de expectativas, tá? Então, reflita se não é isso que tá faltando aí no seu atendimento. Acredito que nas consultas nutricionais devemos primeiro trabalhar com os pais na parte de orientar e tranquilizar os corações deles, sem dúvida. Muito acolhimento sempre. Eu até tava vendo aqui um negócio, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tava tirando uns prints de umas coisas que apareceu pra mim, acho que não foi nesse celular. Que pena. Eu tinha achado um print de uma mãe muito antigo, uma criança que chegou super, hiper, mega seletiva no consultório. E ela adorava tirar foto das consultas, a gente brincando, na foto que ela tirou, a gente tava cantando com um pepino, e a filha dela tinha tido coragem de colocar o pepino perto da boca, né? Tinha coragem de ter colocado ali pra sentir o saborzinho, foi uma coisa inédita. E a mãe tirou uma foto e ela falou, nossa, eu nem imaginava que a gente iria evoluir tanto. E ela só tinha dado um beijo no pepino, quem trabalha com criança seletiva sabe que isso demora muito tempo. E a gente já tava uns 7 meses juntas e a mãe conseguiu perceber a evolução mesmo depois de tanto tempo. Então é isso, sempre alinhar as expectativas. O desespero dos pais é por conta de um medo de estar faltando nutrientes para o filho deles. Por isso que a gente, nutricionista, também tem que muito entender sobre suplementação, equilibrar a alimentação da criança no mínimo que a gente consegue, mesmo ela sendo seletiva. Tá bom? Sou estudante de nutrição e não tenho dúvidas que eu quero ser nutri-infantil. É lindo e emocionante ver a evolução da criança e de toda a família. Exatamente. Eu acredito muito que a criança é um objeto de transformação para toda uma família. Às vezes uma criança que uma família que já está com obesidade há muito tempo, por conta de uma criança que, de repente, ali com 6, 7 anos também está obesa, né? Por conta de todo um ambiente favorável a isso. O pediatra vai lá, puxa a orelha dos pais e diz, ó, seu filho tá com pré-diabetes, com 7 anos. Os pais vêm na Nutri e de repente a família toda muda. Hábitos de anos que eles já carregam, né? Porque para chegar numa obesidade não é do dia pra noite. Mas por causa do filho deles, eles mudam. Vem essa vontade, essa garra de querer mudar. Então eu acredito muito nisso, por isso que eu acredito tanto na nutrição infantil. O foco é a criança, mas os pais sempre a gente sempre vai estar em muita conversinha, muito acolhimento e também passando tarefas para esses pais. E a gente vai avançando no consultório e em casa, no consultório e em casa. Tá certo? Então, gente, com essa live eu encerro esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e entendido como que funciona o atendimento de uma NutriKids. E amanhã a gente encerra essa semana de aquecimento como me tornar referência e de fato faturar 6 mil ou mais por mês como Nutri Infantil.
Eu te espero amanhã às 19 horas e não se esqueça que na segunda-feira a aula 1 do workshop Rainhas da Nutrição Infantil vai ao ar. E se você tá gostando dessas lives, você vai gostar muito mais dessas aulas. Tô adorando a live, obrigada, que bom, fico muito feliz. Amei, sou apaixonada pelos conteúdos dessa mulher. Ainda vou ser aluna, ó, eu marco os rostinhos, eu sei que você já me acompanha há um bom tempo. Mas eu entendo que cada uma tem seu tempo e tá tudo certo. Uma hora vai chegar a sua vez, tá? Tenho certeza que uma hora você vai dizer, Deia, consegui! Eu tenho alunas que me acompanharam por 1, 2 anos até tomar coragem. É também todo um trabalho interno de querer acreditar em si. Porque quando a gente entra num curso, a gente não acredita só na profissional do curso ou só no conteúdo, a gente acredita na gente. Né? Porque a gente investe em algo acreditando que a gente vai ter o retorno desse algo, mas a gente precisa acreditar na gente primeiro. E às vezes esse processo demora. Que bom, gente, eu fico muito feliz. E não se esqueçam, amanhã às 19 horas espero todas vocês. Um beijão. Tchau, tchau.